Olá a todas, todos e todes. Sou Débora Nunes, da Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra. E esse é mais um programa de análise de conjuntura semanal do MST. Estamos nos aproximando ao final do ano. Nosso programa segue trazendo elementos de balanço e de retrospectiva do ano de 2021, nos temas que impactaram a vida do povo brasileiro, mas também trazendo e projetando as grandes tarefas do povo sem terra e de toda a classe trabalhadora para o ano de 2022. E, lamentavelmente, terminamos o ano contabilizando mais de 615 mil brasileiros e brasileiras mortos pelo Covid. São mães, pais, filhos, companheiros e companheiras, amigos e parentes que deixaram o convívio dos seus, em decorrência da atuação orquestrada de um governo genocida do nosso povo. Milhares de pessoas que poderiam ter sido vacinadas e salvas se a prioridade não tivesse sido a propina, como apurou a CPI do Covid no Senado Federal. O tratamento dado ao povo brasileiro pelo governo Bolsonaro reafirma que o seu projeto é o projeto da morte. Um projeto que não apenas retira direitos fundamentais de toda a sociedade, destruindo políticas públicas conquistadas com muita luta, mas é um projeto que tem a intenção de matar o povo. Tem a intenção de matar o povo quando minimiza uma pandemia, estimulando o não cuidado, as aglomerações, quando nega a vacina. Quando veta a lei que possibilitaria fomentar a produção de alimentos saudáveis. Quando, em nome da propina, nega a vacina. Além de destruir programas sociais essenciais para diminuir as desigualdades do nosso país. É um governo que, em seu projeto, ataca a civilidade e a dignidade humana, colocando 20 milhões de pessoas na fome extrema e tantos outros milhões em situação de insegurança alimentar. São milhões de pessoas que não têm disponível a alimentação adequada às necessidades humanas e nutricionais. Projeto de governo que não tem alternativas de emprego, moradia, saúde para o povo, mas emplaca todos os dias os seus interesses no Congresso Nacional, como é o caso do PL 6.299, o PL do veneno, que acaba de ser colocado em pauta na Câmara Federal. Se não bastasse atacar e destruir políticas dos que produzem alimentos saudáveis nesse país, ainda querem aprovar um projeto tão prejudicial à nossa saúde e ao meio ambiente. Mesmo no final do ano legislativo, isso só prova a ganância, a maldade do governo Bolsonaro e dos deputados ruralistas que estão a serviço do agronegócio e contra o povo brasileiro. E não para por aí. Esse governo do ódio agride, inclusive fisicamente, pessoas que discordam dele ou do que eles defendem, como é o recente caso de ataque aos jornalistas por seus seguranças e apoiadores. Aliás, ataques e agressões do Bolsonaro e do bolsonaristas à imprensa foi uma recorrente durante todo o governo, intimidando, expondo e tentando ridicularizar a imprensa, atacando o direito constitucional da liberdade de imprensa. E digamos de passagem, para sermos fiel à história, a mesma imprensa que criou o bolsonarismo, sem a isonomia necessária, hoje é atacada por ele. Por isso que nós devemos seguir firmes na defesa da liberdade de imprensa, garantindo o nosso compromisso com a verdade e a isenção com a informação e a notícia. Outro tema que ganha destaque nessa semana é também a situação de calamidade pública do estado da Bahia com as fortes chuvas e como o MST tem atuado para minimizar os impactos dos atingidos. Desde a última semana, mais de 60 municípios do estado da Bahia, em especial da região do extremo sul do estado, estão em alerta geral, após as fortes chuvas e enchentes que deixaram milhares de famílias em situação de calamidade pública. Casas tomadas pelas águas, deslizamentos e muita angústia e sofrimento. E frente a essa lamentável situação, o Movimento Sem Terra na Bahia está na linha de frente, atuando nos municípios atingidos, desde a tentativa de retiradas de pertences das famílias, aos mutirões de limpeza das casas para a retirada da lama e entulhos. Outra frente, também assumida pelo Movimento Sem Terra
na Bahia, foram as doações de alimentos dos acampamentos e assentamentos nos municípios, como forma de minimizar as dificuldades e a dor de milhares de pessoas, atendendo e suprindo a necessidade básica de alimentar das famílias, crianças, jovens, adultos, idosos, que foram atingidas pelas enchentes e que estão desabrigadas, desalojadas. O Movimento Sem Terra seguirá se organizando em todos os municípios afetados para auxiliar as famílias que precisarem e se coloca à disposição do povo baiano, junto aos governos municipais e estadual, para as frentes necessárias para socorrermos os que necessitam dos nossos braços e mãos, do alimento e da solidariedade sem terra. E falando em solidariedade sem terra, segue também, como anunciado na última semana, em todo o Brasil, a nossa campanha Natal Sem Fome. Campanha que iniciou no último dia 10 de dezembro, com uma intensificação do que o MST tem feito nos últimos 2 anos em torno da solidariedade, da partilha do fruto da luta pela terra com aqueles que passam fome. Sem sombra de dúvida, essa tem sido uma ação extremamente importante, principalmente quando tratamos de um governo que não tem atendido às necessidades, não tem respondido aquilo que é necessário para o povo. Então, a nossa campanha do Natal Sem Fome iniciou no último dia 10 de dezembro, segue pelo menos, de uma forma intensiva até 6 de janeiro, para que a gente possa chegar ao máximo possível de pessoas que estão em dificuldades alimentares, que estão passando fome, que precisam dessa acolhida, que precisam desse gesto nesse momento. Então, muitos alimentos sendo doados dos acampamentos e assentamentos, mas é importante que você também possa participar, que você possa contribuir, acompanhando através das redes sociais do MST, como é que você pode participar aí na sua cidade, aí no seu estado, desse momento. Além de tudo isso, que nós estamos trazendo aqui, nós tivemos também, no dia de ontem, 2 importantes vitórias, Vitórias que ainda não são definitivas, mas vitórias que, sem sombra de dúvida, reafirma a necessidade da organização, da resistência e da luta do povo. E aí nós falamos aqui tanto do PL, da grilagem, que foi tirado de pauta, que foi adiada a votação para 2022. Ainda não é uma vitória definitiva, mas é uma vitória importante, nesses tempos tão sombrios, tão difíceis, de tanto ataque à democracia e aos direitos, sobretudo do povo do campo. Então, ter sido retirado da votação ontem, no dia de ontem, na quinta-feira, o PL da grilagem lá na Alesp é importante, sem dúvida, é de essencial significado para todo o povo do campo. E a outra notícia importante é que a justiça, após vários dias, do assentamento Luiz Beltrame, no estado de São Paulo, está sitiado, está rodeados de jagunços, de fazendeiros, intimidando, ameaçando, amedrontando as famílias para que deixe o assentamento, A justiça, no dia também de ontem, através de um belo trabalho, esforço coletivo do setor de direitos humanos do MST, concedeu o direito para que as famílias permaneçam no assentamento, e que quem está ameaçando, quem está sitiando, se retire e deixe as famílias permanecerem. Então, sem sombra de dúvida, é uma vitória importante. Sabemos que outras batalhas virão, em torno desses temas, mas é importante e simboliza, a necessidade da resistência e da luta do povo. Então, são duas vitórias importantes que aconteceram nesta última semana. E por fim, para encerrarmos, esse nosso momento aqui, do programa da análise de conjuntura semanal do MST, nós trazemos que, apesar de um ano difícil, um ano de intensos ataques, ao campo brasileiro, aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros e ao povo de forma geral, com um governo que não tem compromisso, nós não temos dúvidas de que nós precisamos nos manter firmes, nos mantermos em pés, porque 2022 nós temos grandes tarefas. E dentre as grandes tarefas colocadas, não apenas para o povo sem terra, mas para o conjunto da classe trabalhadora e o povo em geral no Brasil, nós temos como uma das tarefas a necessidade de continuarmos enfrentando a pandemia do Covid-19.
Sem sombra de dúvida, nós passamos, né, possivelmente dos piores momentos. A chegada da vacina, né, como uma demanda da sociedade, como uma reivindicação da sociedade, foi essencial, foi super importante, né? Então, já tem pessoas com a primeira, segunda, com a terceira dose da vacina. A gente viu o quanto isso foi importante para a gente poder avançar no enfrentamento da pandemia. No entanto, a pandemia ela não acabou. Então, nós precisamos seguir com os cuidados necessários, com a vigilância necessária, né, para que nós não tenhamos mais percas, né? Nós precisamos convocar, fazer um amplo mutirão para que as pessoas que não foram ainda vacinadas, elas possam ser vacinadas até que nós cheguemos ao conjunto, né, a totalidade da nossa população vacinada. Essa é uma tarefa. A outra tarefa que nós temos para 2022 é a tarefa de seguirmos no enfrentamento à fome. Os dados oficiais têm apontado, né, o aumento da fome, né? Não só o retorno do Brasil ao mapa da fome, mas aumentado cotidianamente a situação de insegurança alimentar, né? Grave, moderada, leve da população brasileira. Mais de 20 milhões de brasileiros acordam todos os dias e não sabem, né, se vão ter as principais refeições. Mais de 50% da população brasileira não tem alimentação adequada para suprir as suas necessidades. Então, nós precisamos seguir fazendo esse enfrentamento, né? E esses são dados oficiais, mas a realidade, né? Nas periferias, nas favelas, nas grotas, nas quebradas, nós temos vivenciado nos povoados, como essa realidade de fato tenha sido aprofundada no conjunto da sociedade, né, no nosso país como um todo, em alguns lugares de forma mais grave. Então nós precisamos enfrentar, nós precisamos entender que, sobretudo quando nós temos um governo omisso, um governo que negligencia, né, essa situação, nós precisamos seguir enfrentando e contribuindo. Por isso que o Povo Sem Terra precisa seguir avançando na produção de alimentos saudáveis, mesmo sem a disponibilidade de políticas públicas para esse fim, mesmo com o veto por 2 vezes, né, do presidente Bolsonaro, a lei Assis de Carvalho, que garantiria o fomento e o estímulo à produção de alimentos saudáveis, nós precisamos seguir fomentando, crescendo, ampliando os roçados coletivos para que a nossa ação de solidariedade possa chegar às cidades. E nessa ação de solidariedade também a convocação, né, ao povo para se organizar, para fazer os enfrentamentos que são necessários para a gente mudar essa quadra da história do nosso país. A terceira grande tarefa colocada para nós, para 2022, é a tarefa de seguirmos em resistência no campo, de forma unitária, de forma articulada, defendendo os territórios indígenas, quilombolas, os assentamentos e acampamentos da reforma agrária, a pequena agricultura e todos e todas que resistem, para que nós sigamos produzindo alimento saudável para matar a fome do povo brasileiro, mas também para que nós sigamos preservando, cuidando dos bens comuns da natureza, da biodiversidade, da água, da terra, das matas, das florestas. Sem sombra de dúvida, essa vai ser uma importante tarefa, né? Porque 2022 também tende a seguir com os enfrentamentos, tende a seguir com toda a ofensiva da bancada ruralista, do agronegócio, mas nós precisamos estar alertas, precisamos estar atentos e atentas para que possamos fazer o enfrentamento, fazer a resistência e arrancar vitórias, né, que de fato beneficie, que de fato garanta a soberania do povo brasileiro, a soberania daqueles e daquelas que resistem no campo brasileiro. Uma quarta grande tarefa colocada para nós em 2022 é a tarefa do fortalecimento da organização popular. Nós não temos dúvida do papel e da importância do protagonismo e da participação popular na definição dos rumos do nosso país. Então nós precisamos fazer um grande mutirão de convocação, de articulação, de trabalho de base, para que em todos os cantos desse país, no campo e na cidade, a população, o povo possa se organizar, possa se dar conta, né, do papel e da sua importância, discutindo os problemas, mas também apresentando alternativas, apresentando os caminhos que possam nos ajudar a sair dessa situação de caos que vive o nosso país. E a quinta tarefa nossa, dentro desse processo que se articula com as demais tarefas, é a tarefa de derrotarmos o Bolsonaro e derrotarmos o bolsonarismo. Nós não podemos
admitir, nós não podemos aceitar que esse câncer que tomou conta do Brasil com ideias conservadoras, com práticas tão negacionistas, conservadoras, do racismo, da homofobia, né, da misoginia, todas essas formas, elas sejam a voz mais alta, a voz mais forte do nosso país. Então, nós precisamos derrotar essas ideias. Nós não podemos permitir que ataques como feitos na última semana, a deputada do Rio Grande do Norte, a deputada Natália Bonevides, né, pelo radialista, enfim, né, pelo sujeito ratinho, seja considerado normal, né? O estímulo à violência, ou mesmo as ofensas, né, e as ameaças feitas à pastora Odja no estado de Alagoas, porque realizou um casamento, né, de um casal homoafetivo, seja por isso ameaçada nas redes sociais, de que tem 5 balas para sua cabeça, estimulando, né, que esse bolsonarismo, que essas ideias conservadoras na sociedade, elas sejam hegemonizadas. Nós não podemos. Então é por isso que 2022, dentre as nossas tarefas, nós precisamos derrotar o bolsonarismo, precisamos derrotar o Bolsonaro. E por fim, a 6ª grande tarefa colocada para o conjunto do povo brasileiro é no que se refere às eleições. 2022 é um ano eleitoral. E nós precisamos fazer desse processo eleitoral uma grande ferramenta para poder fortalecermos a democracia brasileira. Nós precisamos, sem sombra de dúvida, convocar o povo e dando organicidade, formando comitês populares, discutindo com o povo quais são as principais necessidades, quais são os principais problemas do povo, e também as alternativas. E nesse amplo processo de uma grande campanha de massas, envolvendo o povo nessa construção, também discutir e fortalecer o projeto popular para o Brasil. O projeto de um país que efetivamente seja para o povo brasileiro. Um projeto que possa prever a distribuição da renda, das riquezas do nosso país, que de fato quem constrói riqueza nesse país possa também acessar a essas riquezas, que a gente possa retomar o curso do nosso país, né, com políticas públicas que diminuam as desigualdades do nosso país, que promova a justiça social. Então, companheiros e companheiras, estamos encerrando 2021, um ano duro, um ano difícil, né? Não só pela pandemia, mas sobretudo pela situação política do nosso país, por um governo ultraconservador, ultraneoliberal, né? Um governo neofascista, um governo genocida. Mas um ano também que nós, com todos os cuidados, né, com a chegada da vacina, retomamos as ruas, né, com a centralidade do Fora Bolsonaro, com vacina para todos e todas, com o direito de comida no prato. Então, que ainda que esse ano tenha sido difícil, né, nós passamos por ele, nós estamos fechando o ano, e um ano que a gente pode dizer que foi um ano que nós retomamos o processo de organização e retomada das ruas. As ruas que sempre foi o nosso lugar. Então, que venha 2022 com os desafios que estão colocados para a classe trabalhadora, com os desafios que estão colocados para o povo brasileiro, mas que nós possamos, todos e todas, juntos, nos fortalecermos, nos organizarmos e podermos fazer os enfrentamentos necessários, os embates necessários, os combates necessários para que a gente possa fortalecer a nossa democracia e que a gente possa recolocar o nosso país, né, no curso, de fato, da construção da justiça social. Que venha 2022 e que possamos, através da unidade, através do diálogo e da convocação do povo, fazer um 2022 de transformações, de resistência, de luta para o nosso país.